Salve galera, beleza? Mandar um abraço para quem tá aí agora. Vamos dar início agora a essa live Poesia na Periferia, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou Daniel Medeiros, eu sou ator, poeta, músico, sou artista, né? Trabalho na trupe de teatro Os Mendigos de Gravata, que é uma companhia que fica no Gama. E também trabalho na banda Volt Vandré, onde eu sou vocalista, e tenho alguns trabalhos, tenho alguns poemas, algumas coisas que eu publico em alguns sites e até mesmo em alguns livros. E a ideia é trocar essa ideia, né? Ser uma live de troca, para eu falar um pouco do meu processo criativo e das minhas influências, do que me levou a escrever, né? Essa escrita dentro desse contexto de periferia, né? Eu como periférico, né? Sou nascido e criado no Gama, mais precisamente ali no setor leste do Gama, na periferia, na invasão ali do Gama. E meus avós também são da periferia do Distrito Federal, então eu sempre convivi e adquiri essa identidade periférica, e ela sempre esteve impressa também no meu processo artístico, né? E hoje em dia eu faço audiovisual no IFB, no Instituto Federal do Recanto das Emas. Quero agradecer também, mandar um abraço para todo mundo de lá, para meus amigos e professores e coordenadores e a direção, todo mundo de lá é muito, muito legal. É um lugar onde eu aprendo muito lá também. E aí pintou um edital sobre vários temas e tinha esse de literatura e poesia, então eu também acabei caindo e fiz uma live parecida com essa também, então mais ou menos nesse formato. Onde eu vou trazer agora algumas influências, algumas coisas que me influenciaram, alguns movimentos, alguns poetas específicos e alguns movimentos no Brasil que me influenciaram a fazer, para escrever também, né? Que a gente sempre tem a influência de alguém, né? A gente sempre se espelha em alguém, então eu tive alguns movimentos e algumas pessoas e a gente vai trocar mais ou menos essa ideia, beleza? Queria agradecer à Prefeitura Municipal do Valparaíso e ao Instituto Agostinho Cortejão também por essa oportunidade, essa live. Então, quem está assistindo aqui, legal. Depois eu vou subir ela também para o YouTube, tá? Para quem quiser me acompanhar lá também, vai estar lá também no meu canal e também vai estar disponível em outros canais, beleza? Bom, é isso, né? Bom, começando eu falei de mim um pouco, né? Falei um pouco da minha história. Bom, o que eu queria dizer sobre a poesia, para quem está escrevendo, para quem está fazendo, né? Que a poesia, ela ultrapassa, ela transcende, ela é transmediática, ela conversa em várias mídias, de várias formas. Isso é muito interessante, esse potencial que a poesia tem. E quando a gente começa a escrever, então, às vezes a gente começa com uma intenção. Hoje em dia, como tem muito movimento poético acontecendo, as pessoas já escrevem já com uma intenção meio que específica. Tipo assim, tem gente que já escreve pro rap. Tô fazendo uma poesia aqui, pá, pra uma letra de rap. Aí tem outra, pra uma letra de funk, não sei. Pra qualquer coisa, qualquer gênero. Então as pessoas já têm esse caminho. E hoje em dia tem o slam também, que as pessoas já fazem tendenciosamente, já tem uma narrativa de acordo com onde ela vai ser, com qual mídia ela vai ser expressa, né? E aí eu acho que isso é bem legal. Mas assim, o que eu queria dizer é que o meu processo, ele foi além, assim. Tem hora que eu estou escrevendo uma poesia que não parece ser uma música, mas um desabafo, um manifesto, alguma coisa assim. E de repente eu olho e falo, pô, isso dá uma ação. Pô, isso tem sonoridade. Pô, se a gente achar um refrão, isso aqui vai virar. Saca? Então, assim, cada um, acho que é bem livre esse processo, dependendo do que você escreve. Mas, assim, depende de cada um e de como cada um quer fazer, né? Porque, assim, existe a poesia, que é essa liberdade, né, que tal, que é essa beleza, essa capacidade sofisticada de traduzir certos sentimentos e tal, abstrair conceitos e usar metáforas, né? Mas existem os poemas clássicos, né? Então, assim, a poesia, poema e o gênero literário. O poema é a obra literária em verso, geralmente um pouco extensa. Obra em prosa com estilos e fabulações da poesia. Então, assim, o poema, ele tem estruturas, né? Tem o soneto, por exemplo, que tem quantidades específicas de estrofe, tal, 4 estrofes de 3 linhas, de 4 linhas, enfim. Ele é bem específico nesse sentido. Já a poesia, ela é livre, né, velho? Então, assim, mas o poema ele tem vários gêneros literários, que é o lírico, o gênero dramático e o gênero épico, né?
que é o gênero lírico é aquele mais cantado das óperas, né? E o gênero dramático é o do teatro, né? E o épico é aquele que conta aquela história homérica, né? Uma epopeia e tal, que conta toda uma saga de uma narrativa clássica do herói e tal. Então, assim, são bem engessados, eles têm uma estética e uma linguagem bem específica para ser o que são. Já a poesia, em geral, ela é livre, né? Já a poesia, ela é a arte de compor através de verso, modo, expressão artística caracterizada pelo uso de regras, de sons ou de estruturas sintáticas específicas. Gênero literário composto por esse modo de expressão. Então, assim, a poesia, ela já é, né, tudo que você é capaz de traduzir de sentimentos usando as palavras, né? E, assim, a poesia não era o poema em si, ela não era uma prática tão popular, né? Os antigos passavam ela de via oral, né? Essa história e tal, era passado oralmente para cada um e adiante, então poucas pessoas tinham acesso a livros, né? Eram letrados, então a poesia era essa forma de difundir. Depois da impressa, de Gutenberg, né, da era da impressa, aí as coisas se popularizaram mais e também porque a alfabetização aumentou em grande escala em determinado momento da humanidade, né? Mas os antepassados não. Então, assim, a poesia ela nunca foi algo tão acessível em questão de classe social, né? Dizem que a poesia não tem classe social, gênero, cor, raça, etnia e religião. A poesia é pretensiosa e escolhe se faz escolher, manipula. Bom, dizer que a poesia não tem classe social eu acho um pouco vazio, né? Porque durante anos as populações mais pobres não tinham essas inspirações tão concretas sobre o que é poesia. Apesar da gente ter várias manifestações de poesias aqui, por exemplo, no Brasil, né, sempre, depois da colonização e tal, sempre se manifestou de várias formas, não a poesia clássica, né, o poema clássico, mas houve poesias em várias formas aqui, né. E assim, igual, como eu tinha falado anteriormente, que se popularizou depois da impressa, né, mas antes disso era um pouco mais restrito às castas, aos reis, às pessoas, né, que tinham dinheiro, que tinham acesso à educação, até mesmo à alfabetização, né, que a população não era alfabetizada. Aí foi com o decorrer do tempo que isso foi aumentando. A gente vive a maior era da educação da história da humanidade, né, em relação ao passado. Acho que é o maior momento onde grande parte da população tem acesso e é alfabetizada no mundo, né, nesse contexto mundial. Enfim. No Brasil, né, como eu estava falando, a gente já teve várias manifestações poéticas e uma das assim, das bem notável, assim, uma das mais notáveis em si, e antigas talvez, a gente pode se lembrar também a literatura de cordel, né? Que também é conhecido como folheto aqui no Brasil. É um tipo de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos. Suas imagens são feitas através de xilogravura e esse é um gênero literário popular que existe em outros países além do Brasil. É mais ou menos assim, o cordelzinho, né? Um papelzinho mais ou menos com a xilogravura e os desenhos e tal. E é muito interessante porque retrata geralmente o sertão, o norte, né, do país, o norte e nordeste do país. É retratado, então, assim, a nível histórico, né, é muito legal isso, porque já é uma coisa bem brasileira, que identifica o nosso povo, né, a nossa cultura, que tem uma identificação cultural, uma identidade cultural impressa ali, nesse movimento de cordel, que é riquíssimo também, né, que parece que ele é um movimento bem complexo, assim, que ele tem a literatura de cordel, que é a escrita, e também ele tem a verbal, que ele tem o repente, que é a disputa musicada. Ele tem também a xilo, né, que é a comunicação visual, a linguagem plástica, né, visual. Então, assim, o cordel é muito legal, é muito interessante, porque muitos dos repentes são traduzidos para o cordel. Tem no cordel alguns repentes que são canções assim, passadas de geração em geração. E em determinados cordéis, tipo de Patativa do Assaré, a gente consegue encontrar esse material, que é riquíssimo também, né? Aqui no nosso país. Bom, literatura de cordel eu aconselharia a alguém, quem estiver assistindo, né, dar uma sacada no Patativa da Saré, que tem umas coisas bem legais. Mas a literatura de cordel ela é tão abrangente que hoje em dia tipo, você tem títulos tipo Lampião contra o Predador versus Alienígena. Então, assim, você tem
saca? Comparações com o Super-Homem e Lampião. Então você tem um diálogo contemporâneo dessa cultura que é tão antiga, né? Que é a do cordel, que eu acho super válido e é interessante para quem tá querendo compor, escrever, seja para rap, para qualquer gênero. Eu acho que é muito interessante, na minha opinião, você ter esse contato com essas influências nacionais, você ter essa base, saca? Para você construir uma identidade do seu trabalho com riqueza e com propriedade. Porque é tudo nosso, a gente é brasileiro e essas manifestações são nossas, então a gente está aí para usar e entender ela, como funciona e agregar como força ancestral do nosso trabalho, né? Eu acho que é importante também. Então, assim, de uns tempos pra cá, dos anos Patativa já será um pouco mais antigo, mas também em São Paulo a gente tem um desses expressões periféricas assim que eu acho muito legal, tanto na dialética, tanto nas palavras que ele escolhe, na sua narrativa, é o Adoniran Barbosa. Acho que a maioria de vocês também conhece, né, que é um compositor paulistano, muito, muito, muito bom. Tem canções Saudosa Maloca, né? Tem composições assim extraordinárias, que eu acho que é bem legal. E eu acho que é interessante que eu trouxe o Adoniran para falar, é porque ele traz uma coisa de na letra de não da licença poética, né? Ele não conserta certas formas e expressões para justamente criar essa identidade periférica, tipo avoa, avoando, né? Nós precisa. Ele usa umas expressões assim que é muito legal, que eu acho que é interessante, que dá essa característica pessoal e do subúrbio de São Paulo ali, na metade do final do século, do início do século passado, dos meados do século, né? Que traz essa malandragem, então, né? E ele morreu em 82, se eu não me engano, eu acho que o Adoniran Barbosa morreu. Tem uma do Barracão, que é linda, que ele fala sobre o Barracão. Tem uma outra que é muito legal, que ele fala que ele foi convidado para tocar um samba na casa do cara e o cara não tava. Enfim, assim, eu super aconselho a Adoniran, vocês estarem dando uma curtida no trabalho dele e percebendo essas palavras, essas expressões que ele usa, que dá uma característica própria para o trabalho dele, que difere ele enquanto compositor de música popular brasileira. É essa questão dele trazer esse dialeto, essa forma de falar, esse dialeto suburbano e tal, com alguns erros de português, usando essa licença poética. E é como se ele desse um troco também para a cultura classista, elitista, né, da música popular brasileira, que sempre foi, né, como alguns movimentos como a Bossa Nova, foram movimentos bem burgueses, assim, por sinal, né. E o Adoniran não, ele trazia essa raiz, essa coisa da favela, do barracão, da escola de samba, da característica do brasileiro, das dificuldades, sobre despejo, né? Que ele fala também sobre essas questões bem periféricas, né? De cunho social, né? Que acontece. Então, quando a gente fala de literatura periférica, eu acho que ele é uma referência que deve ser lembrada. E aí, né? Então, tem vários também, né? Tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu achar aqui. Ah, tá. Então, uma outra referência muito legal que eu gostaria de falar é sobre a Carolina de Jesus. Carolina de Jesus foi uma poetisa, né? Uma escritora fantástica do século XX, né? Morreu há uns anos atrás já, nos anos 90, eu acho, se não me engano. Foi nos anos 80, final dos anos 80, uma coisa assim. Que chamou muita atenção no início, mas no final da vida dela, no início ela chamou muita atenção com Quarta de Despejo, né, com alguns livros assim que foram bem aclamados pela crítica, e outras e outras assim que a crítica também utilizou ela muito, assim, explorou um pouco a imagem dela de ser suburbana, de ser periférica, né, nem suburbana, de ser favelada, né, mulher negra. E assim, a crítica não acreditava muito que um produto criativo intelectual pudesse vir desse lugar, né?
Então Carolina de Jesus sofreu assim um impacto, ela causou esse impacto na academia e nesses conceitos literários do Brasil. Isso que foi surpreendida, né, por falta de instrução, mas tem uma sensibilidade e uma narrativa tão própria, né? Então, O Quarto de Despejo é um livro dela que eu recomendo para quem quiser ler, que ele é muito bom, né? Ela morreu, acho que foi nos anos 70, isso, uma coisa assim, né? Diário de uma Favelada também, que foi publicado nos anos 60 dela, que é muito bom. Então, quando se fala em Carolina em literatura periférica, eu acho que a Carolina de Jesus é uma das maiores referências nesse sentido, porque é uma das primeiras vezes que o escritor, em que a obra, porque a obra da Carolina de Jesus, ela não se difere da biografia, ela é uma obra autobiográfica. Ela não faz uma separação muito do contexto, do artista, é tudo muito, né, intenso dela, porque a poesia tem isso, né? Quando se fala em poesia, a gente geralmente é muito autobiográfico, né? Assim, mesmo que você tá falando de alguma coisa, é sempre a sua impressão, é sempre de dentro para fora. É da pele para fora a poesia, sempre. É do que você tá sentindo para fora. Então, assim, a Carolina de Jesus é interessante que ela a primeira vez que ela coloca o pobre mulher preta, periférica, na narrativa da sua própria história, contando sua própria história de forma poética, romântica, usando, né, essa sofisticação para contar a sua própria história. Mas assim, um catador de lixo, uma pessoa que catava lixo, que trabalhava como diarista, enfim, que jamais tinha sido vista nesse contexto de autor, né, de escritor da sua própria história e transformá-la em poesia. Então a Carolina de Jesus é bem legal. Eu não estou citando para vocês alguns poemas e alguns trechos desses que eu havia escolhido por questões de direitos autorais, como a live vai ser transmitida em alguns outros canais, para a gente evitar essas coisas, mas eu estou dando a dica para vocês assim, do que eu leio, do que eu li no decorrer do meu processo, né, e que a gente lê para sempre, né? Não vou dizer que eu estou parando de ler, não estou vendo outras coisas, mas estou passando um pouquinho do que me influenciou na minha escrita, né? Bom, agora, eu falei da Carolina, né, do Adoniran, do Patativa da Saré. Agora eu vou falar um pouco do movimento norte-americano que influenciou muito a literatura do mundo, não só a literatura como comportamento, que é a Beat Generation, né, a geração beatnik. Já deve ter escutado essa expressão, que é uma música do Raul que fala: eu já fui beatnik, enfim. Essa geração, a Beat Generation, ela é uma geração fantástica, assim, que ela veio para quebrar contextos, né? Até mesmo sobre a narrativa dos livros, né? Que tinha aquela coisa muito rebuscada e a Beat foi um dos movimentos no mundo, não o único, né? Mas um dos que começou a explorar justamente expressões, gírias, dialeto, como eu estava falando sobre o dialeto do Adoniran, né? A Beat trazia isso, a Beat Generation, assim, pra galera mais quebrada dos Estados Unidos, que pegava carona, viajava de carona. Inclusive, até as caronas foram proibidas nos Estados Unidos no meio desse processo, porque esse movimento foi crescendo dos vagabundos sagrados, vamos dizer assim, que viajavam os Estados Unidos de carona. Então, assim, a Beat acabou influenciando muitas obras literárias, a poesia, né? Você tem Allen Ginsberg, por exemplo, tem Uva Cal Solomon, né? Uva Allen Ginsberg, que é um texto que define a Beat Generation, que é como se fosse um manifesto da geração beatnik. E tem a Bíblia clássica da beatnik, que é o On the Road, né? Do Jack Kerouac, que é curioso, que foi um cara que explorou muito sobre esse processo cultural, sobre essa manifestação, essa expressão natural, naturalizar as gírias, as vontades, né, e tal, parar de velar as coisas, né, por esses prismas que a gente tem. E é um cara que acabou no fim da vida dedicado à igreja, então, assim, ele teve um final meio extremo, assim, do que ele pregava, né, bem extremista. Mas On The Road é muito legal, porque ele trata essas questões, assim, o On The Road, ele tem uma busca de autoafirmação muito forte, assim, de se entender. Os personagens estão o tempo inteiro tentando o Demi Moraes e Sam Paradise, eles estão o tempo inteiro tentando se entender, se encaixar como sociedade e não aceitam os padrões, né? É um pouco, a Beat, assim, é um pouco da Nouvelle Vague e do neorrealismo do cinema,
A Beat influenciou bastante esses roteiros, ela trata bem esses assuntos. Tira o papel, a narrativa clássica do herói, da mocinha, né? E começa a falar do cara que rouba carro, do usuário de remédio, de comprimido, viciado em droga, do músico jazzista que toca numa banda e tal. E trouxe esse povo mais pobre do gueto, né, norte-americano, relatando sobre um processo massacrado pela Revolução Industrial e tal, jogado nos guetos, nos cantos, trabalhando em maquinários, em fábricas, né? Ele traz o bebop jazz, traz todo esse contexto na música e no sofrimento do jovem norte-americano. Então, e afetou muito na poesia, no gênero literário, poético ali dos Estados Unidos. Então é interessante, se você puder ter a oportunidade de ler alguma coisa da Beat Generation, fica a dica, que é muito bom essa parada, muito legal a Beat Generation. Né? Então, assim, o que é legal é que depois disso, né, depois de um tempo atrás, teve o Dub Poetry nos Estados Unidos. Vamos chegar aqui, quando a gente está falando de literatura periférica, né, a gente sabe que os Estados Unidos é muito forte nisso, no rap e tal. Mas o que deu origem ao rap ali nos Estados Unidos foi essa cena da Dub Poetry, que era uma cena influenciada pelos jamaicanos, na verdade. Ela acontecia na Jamaica, né, nos sistemas de som, né, do Sound System, né, sistema de som, esse Sound System, inclusive o Gama tem o melhor Sound System de Brasília, que é o Jamaica Sound System. Tá. Enfim, esse Sound System na Jamaica, que era o sistema de sons construído, essas caixas construídas na rua tocando som, tal, muito reggae. E em cima disso tinha o mestre de cerimônia, que é o MC. E o MC falava várias coisas em cima do quanto a base estava tocando, né? Que a base tocando do DJ e o MC falando, na pegada do dub. Veio esse dub poetry, né? O Linton Cass Johnson, que é um cara super influente nessa área, que fez os primeiros manifestos, assim, que é super influente. Então, então a galera do gueto ali nos Estados Unidos, vendo essa influência jamaicana, pegou as paradas tipo Kraftwerk, né, essas paradas assim da disco, baixou os BPM, pum, pum, pá, pum, pá, e começou a fazer rap, velho, influenciado por essa cena. Começou a reproduzir de acordo com isso. E o rap foi questão de tempo, ganhou o mundo e influenciou muita gente, né, no sentido assim que o rap ele conseguiu chegar, eu acho assim, o hip hop em si, no movimento, ele é um movimento que conseguiu chegar em locais inatingíveis, assim, onde nenhum movimento, nem a Renascença, nem o Iluminismo, nenhum movimento foi tão abrangente a nível mundial quanto o hip hop, porque você vai na Palestina, em qualquer lugar, velho, na África, em qualquer lugar, em qualquer continente, no Oriente, em qualquer lugar que você for, na Europa, em todos os locais do mundo vão ter manifestação do rap. Essa expressão ela vai estar bem nítida, né, bem presente nas comunidades e nas periferias do mundo inteiro. Então eu acho que ele é um movimento mais forte, né? E foi influenciado isso, essa pegada da Jamaica, cara, né? Então, assim, os guetos de Nova York se influenciaram por aquele sistema de som e por aqueles agitos de rua e tal, que a gente tem lazer, né? Brasília tinha muito de lazer nos anos 90. Furacão 2000, né, no Rio de Janeiro, Brasília tem a Smurf. Enfim, são vários movimentos nisso que... São várias influências que foram trazidas depois dessa pegada do dub, que é de poesia periférica também, né? E aí, depois desse contexto, de toda essa influência do dub poetry, veio o RAP, que a gente conhece e gosta e ama tanto, né? O rap. Então, o rap, que é a música do movimento hip hop, né? Quando a gente fala em hip hop, né? Só para deixar claro para quem, eu sei que você que está assistindo pode saber, mas tem muita gente que não sabe. Então, para deixar claro sobre o movimento hip hop, quando se fala em hip hop, não é só o estilo da música. O estilo da música é rap, mas é um movimento composto por break, que é a dança, o grafite, que é a arte visual, né? Artes plásticas, o grafite, o DJ e o MC, que é a parte musical, né? Que é o rap, né? O DJ, MC, grafite, break.
esses elementos que fazem, né? Então, a música rap, ela veio acompanhada dessas outras manifestações, ela veio com uma estética, tanto na linguagem visual, né? No visual, quanto nas letras, né? Nos grafites, na tipografia. Então, ela é um movimento completo, né? Ela atinge todas as outras manifestações artísticas. E o rap, como a gente conhece, veio desse dub poetry nos Estados Unidos e depois tomou essa forma como a gente conhece hoje e vários derivados, né? Tem hoje em dia o trap, enfim, outras influências que vieram dali, daquela gênese, né? Daquela raiz que é Grandmaster Flash, a África Bambata, Run DMC, Public Enemy, né? São vários rappers ali que começaram nos Estados Unidos isso. Depois que eles configuraram esse rap, né? Mas essa manifestação ela deu start com o dub poetry, com influência jamaicana. E depois configurou no rap, né? Que os norte-americanos criaram suas próprias expressões. Então, assim, é muito louco isso, ver essa mudança de cenário, né? E como o rap influenciou outros gêneros, né? O trip hop, no lo-fi, né? A gente tem tantas outras coisas que vieram dessa derivação do rap mesmo, né? Que é fantástica. E aí com a chegada do rap, quando a gente fala de rap, vem falar de rap nacional, não tem como a gente não falar de Racionais MCs. Bom, eu acho que uma grande maioria da população conhece. Talvez seja o grupo mais citado em textos acadêmicos quando se fala de periferia. São as letras do Mano Brown, né, e do Ice Blue, do Ed Rock. Elas sempre são citadas em textos acadêmicos quando a gente fala de favela, quando a gente fala de periferia. Então, assim, que é interessante que eles são da zona, não sei se é da zona leste, né, São Paulo, da periferia, e é um grupo, uma das maiores potências, né? O Brau é um articulador social intenso, um comunicador social muito, muito bom, né? Que está sempre sendo convidado para estar discutindo as questões da periferia, do homem periférico, do homem negro, do movimento negro, né? É um cara muito atuante, militante, além de ser um artista, né? Transcende para essas causas, transversaliza com as causas sociais. O Racionais é incrível, é o maior grupo da América Latina, sem dúvida, tem, né, um dos maiores seguidores aí na América Latina. E letras que com Nego Drama, né, Diário de um Detento, são canções assim que Domingo no Parque, são canções que compõem já o nosso inconsciente popular, né? Faz parte, quando você tá na periferia, de repente você tá dando rolê na favela, quem é de periferia, que nem eu, que nem você que tá assistindo, sabe, quando você tá dando um rolezão na quebrada, acontece uma cena assim, pá, uma cabritagem, um vacilo, você já lembra de Racionais, você já fala, putz, eu falei de Racionais, é isso mesmo, então é isso que é legal, quando a gente cria essa identificação, né? Que a música, o produto intelectual, o trabalho, ele cria essa atmosfera que você já entende, você já sabe de onde é, do que veio. Eu acho isso muito legal. Racionais tem muito disso, saca? Racionais traz essa pegada e é responsável pela gênese ali do rap nacional. Assim, claro que não, claro que teve muita gente antes, né? Teve N. Dinaldinho, teve uma galera que teve aquele cara que tava, não me lembro o nome agora, super influente aqui na música brasileira, deixe que diga, que pense, que fale. Dizem que esse é o primeiro rap gravado, brasileiro, na história. Esse aqui é um dos primeiros rap. A gente teve o Jazz King Congo, né, também, que faleceu agora. Deus o tenha em algum lugar. Um cara assim que representa muito a história da Black Music no Brasil. E sem esse funk, essa galera anterior, o Tim Maia, o próprio Racionais MCs, né, que tem esse nome de Racionais MCs, é influenciado pelo disco do Tim Maia, Racional. E então assim, que é um descasso de Black Music. Tem umas composições meio transcendentais, espaciais, espirituais. Faz parte, né, daquela seita que ele tava pirado na época. Então assim, mas
Entende? A Black Music teve que dar uns pontapés e tal pra chegar no final gerar um Racionais da vida, velho. Então, se não fosse um Tim Maia desse ter metido a voz e feito o trampo, né? Com essa estética, preocupado com essas coisas, Jorge Ben e outros caras, né, que também vieram trazendo a literatura periférica, né? A narrativa do cidadão periférico nas canções. Entre outros, lógico, a gente tem vários, mas eu tô falando aqui um pouco dos meus camaradas, né? Que eu acho que todos esses artistas que eu citei são meus amigos, assim, porque estão comigo, me ajudam a compor minha identidade, né, e me mostrar que antes mesmo de eu pensar em fazer alguma coisa, eles já estavam fazendo, já tinham feito, já tá feito. Né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente ter raízes e entender qual é o objetivo do nosso trabalho para a gente poder absorver as coisas, né, e criar nossas próprias impressões das coisas. Enfim, né? Não tem como não falar do Racionais quando se fala de rap nacional, e eu não quero deixar ninguém de fora da old school, assim, da velha escola do rap, nem o N de Ladinho, como eu citei, né? Que tem raps bem antigos, acho que no final dos anos 80 também gravaram, uma coisa assim. Né? Tem o Taíde. Taíde é classicaço do rap nacional, então assim. Não queria deixar eles de fora. Tô falando de alguns que me influenciaram ao decorrer dos anos, né? Sabotagem também, né? A gente sabe que Sabota foi incrível. Teve uma vida precoce, né? Sabotagem falava uma coisa que eu acho muito foda, que quando eu vi meu primeiro poema escrito num livro impresso, a música do Sabotagem veio vários rappers farão livros. Não. Aí vários rappers farão livros. Vários rappers farão livros. Então, quando o meu livro saiu, eu lembrei muito dessa frase do Sabota. E ele sempre foi, assim, um modelo, né? De originalidade pra mim, assim, quando que apareceu na cena. Né? Que não parece gringo, não parece com nada, parece um brother ali da quebrada, da esquina falando. Um cara do movimento, um cara do sistema mesmo, assim, que tá na vida cotidiana aqui da quebrada. Porque quando a gente vai falar de literatura periférica, de poesia periférica, o crime, ele nunca tá fora, assim, porque ele tá na nossa atmosfera. Existem algumas preocupações em roteiros e tal, de não estereotipar, né, o perfil do favelado, do periférico. Porque, realmente, o periférico, ele não é bandido, ele não é criminoso, ele tem seu jeito de vestir e tal, que é o biotipo que a polícia olha como um biotipo padrão de bandido, é o pobre. Se for negro, então piorou, brother. Você triplicou suas chances do enquadro. Né? E a polícia trata o periférico assim, trata o pobre assim. E o Sabota, quando ele começa a falar, ele descreve a cena da quebrada dele, e você entra assim na rua com ele, no som, na indignação, no corre, no movimento. Então, assim, Sabotagem é um convite à vida periférica, né? Então, assim, quando a gente fala de literatura periférica, de poesia periférica, o crime está sempre presente. Não é porque a gente quer. Na verdade, ninguém quer. A gente não quer isso. A gente não quer essa realidade cruel pra gente, essa realidade agressiva, né, velho? Violenta. Não é o que a gente busca aqui na periferia. Mas é o que a gente tem. E quando a gente se expressa, não tem como não falar disso, né? Não gosto de ouvir porque fala muito da pobreza, não sei o quê. A gente já tem outras... A gente já passou, assim, a gente tem esse rap mais incisivo, mas a gente tem outras obras, a gente tem Emicidas, Crioulos e etc. Kamal, né, pra mim é um dos que conseguem elevar o nível do jogo. Kamal, assim, ele tem a moral, ele é paulista também, tem a moral de elevar o nível do jogo. Aqui em Brasília a gente tem o Gog, que pra mim é um dos caras, dos maiores poetas. E quando você fala de rap nacional no país, se fala de Gog, cara, assim, todo MC que tem uma escola, que tem uma bagagem, que se preza, porra, ele passou um bom tempo escutando um discão do Gog, pelo menos o Tarja Preta, durante uma cota. Pode ter certeza, quem faz um rap assim mais consciente, como chamam, né, assim como falam. Mas isso aí é livre, eu acho que cada um, né, faz o som que acha que é legal e do seu tempo.
e com o que se preocupa. Mas o rap ele sempre foi essa vitrine para trocar essa ideia sobre as dificuldades, sobre as coisas, sobre a dor, né? O rap é o blues, né, mano? Como fala o maluco lá, enfim, esqueci o nome do bicho, mas ele mesmo. Mas é isso, o rap tem traz essas viagens pra gente, transporta, né, velho, pra essas dimensões. Agora, uma coisa que é muito legal, que é um movimento também que tá rolando muito nas periferias, nas comunidades, nos centros urbanos, nas universidades, nas escolas de ensino médio, fundamental, é o slam de poesia, né? Que é esse movimento muito legal que a gente vê até na televisão e tal, em algumas dramaturgias aparece já, né? No Pico da Neblina, que é um seriado super legal, a gente consegue ver um slam bem bacana. E tem slams famosíssimos, tem prêmios super legais no Brasil inteiro, né? Que são os slammers, que é quem tá no slam, né? O slam são os encontros de poesia falada, né? Spoken word, performática, geralmente em forma de competição, onde o júri popular é escolhido espontaneamente entre o público e dá a nota para os slammers, que são os competidores, levando em consideração principalmente dois critérios, a poesia e o desempenho. O slam da poesia é muito legal, é lindo, tem um nível muito elevado de poesia, né? É uma galera muito legal, enganchada, disposta e tem um público muito massa, é legal de se ver, é um entretenimento bacana, é um movimento periférico, expressivo, de alto nível e também é super divertido ver, é emocionante, tem momentos assim que você sai lacrimejando, você sai chorando assim do slam e é super aconselhável, se na sua cidade estiver, de onde você estiver vendo isso, tiver slam, vá, slams são super legais. Brasília tem slam DF, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas, todas as comunidades na real tem o slam da poesia, mano. Todas as grandes capitais, né, no interior, tudo que é lugar tem slam, que é super legal. Bom, eu falei um pouco das minhas influências e tal, das coisas que falei um pouco das coisas que me influenciaram, dos artistas que me influenciaram, dos movimentos, né? Da cultura brasileira, da cultura de fora, jamaicana, norte-americana, e, né, enfim, nordestina, daqui do nosso país. Tem um cara que é muito bom, eu acho que quem tiver oportunidade é o Marcelo Yuca, tiver oportunidade de leia esse livro que é muito bom. E ele conta um pouco do processo criativo dele, que ele é um cara que escreveu letras fodas, tipo A Minha Alma, né, Me Deixa, que são letras assim que falam da periferia, da comunidade, Tribunal de Rua. E é um cara que escreveu muito, né? Ele era o letreiro, ele escrevia as músicas do Rapa e tal. Ele teve uma vida muito difícil, assim, eu tive a oportunidade de ver a biografia do Yuka. E eu sou extremamente fã dele, assim, influenciado, eu tenho esse viés dele, assim, da periferia, né, de trazer essa narrativa no meu trabalho. Que é inclusive eu tô com esse disco aqui da minha banda, que é a Volt Vandré. O legal de trazer esse disco é justamente isso, para falar para vocês, para você que está escrevendo, que está fazendo poesia, poema, enfim, ou seja, você quer escrever para slam, para rap, escreve, pintou uma luz, vai, não sei se é música, não sei o que é, vai, depois você vai vendo qual formato você acha que ela vai estar melhor, o que você está escrevendo, para que tipo de som você está escrevendo, mas só faz. Porque a poesia é transmediática. Eu tenho 3 canções aqui nesse disco que eu escrevi, que eram textos, poemas, né, que foi algumas paradas que nos insights e tal, que foi saindo e virou letra pra banda, e que tem um discurso, assim, profundo sobre existencialismo, sobre como eu penso aqui, né, como eu vejo o mundo. E a gente traduz pra música, e junto com meus amigos na nossa banda, a gente cria uns arranjos e a atmosfera que vai mais ou menos dentro daquela intenção. Então, primeiro vem a intenção, a ideia, essa intenção do seu texto, da sua rima, da sua música. Essa intenção e essa atmosfera que ela vai criar, e depois a música vai aparecendo para acompanhar, para moldurar aquela tua ideia. Mas não deixa de fazer, não deixa de escrever. Hoje em dia você pode se expressar pelo Facebook, pelo Instagram, por vários meios, blog, você pode fazer, né? Você tem um canal no YouTube sobre poesia, fazer suas poesias, filmar, gravar, falar, participar de slams. Eu acredito que quando tudo isso acabar, esse processo que a gente está passando difícil de pandemia, né?
que hoje é 25/9/2020 e a gente tá um tempão em casa, empenhado por conta dessa pandemia. Eu mesmo faço, eu não tô saindo. Desde o início da pandemia que eu não vou para lugar nenhum, não aglomero, não tô no meio das pessoas. No máximo eu vou pagar a conta e fazer compras, né, por respeito à vida. Porque o poeta respeita a vida. Esse período do poético onde os poetas malditos morriam, né, ultra romântico, os poetas que morriam de doenças, de tuberculose, isso aí é uma estética ultrapassada, né? A lá Augusto dos Anjos. Eu acho que a gente tá muito mais pra Djonga, sabe? Pra coisas mais atitudes, assim, de cobrar reparos históricos. Eu acho que a gente tem que se levantar para essa poesia também, pro coração, para qualquer que for. Tô falando de mim e das minhas intenções com o meu trabalho. As intenções do meu trabalho são essas, de rever conceitos, coisas que não estão legais e ajudar as minorias, apoiar as causas das minorias, que eu acho que é bem importante. E o poeta, o artista, ele tem essa obrigação, tá ligado? De tá sempre trazendo novas discussões em pauta, né? A gente não vai mudar o mundo, mas a gente faz as pessoas refletirem sobre as coisas, que eu acho que é importante. A gente não tá aqui pra... o cara escreveu minha música, o cara parou de bater na mulher, não sei o que, então. Não é por aí, mas tijolinho por tijolinho a gente tá construindo novas ideias, novos pensamentos, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, até mesmo através dos textos do óbvio precisa ser dito, justamente para essas pessoas que precisam escutar. E a gente é veículo, velho. Estamos aqui para passar, para ultrapassar essas barreiras, né? Então quem quiser dar uma conferida na minha banda é Volt Vandré, ó, que disquinho lindo, tá? Quem quiser esse disco adquirir é só entrar em contato comigo, que eu entrego para vocês em todo o Distrito Federal, tá? Tem também nas plataformas, né? Qualquer uma lá que você for, você vai encontrar nosso disquinho. Dá uma conferida no som, pra você ouvir minhas letras, o que eu escrevo e os arranjos incríveis que meus amigos criam. O nosso som tá bem legal, assim, a gente trabalhou muito, dedicou muito nesse disco. E foi um prazer imenso ver mais uma materialização das ideias, porque o que você escreve está só no campo da ideia. Apesar de você passar para o papel ou para o computador, ela ainda está no campo da ideia. A ideia digital ainda está no campo da ideia, apesar de já existir. Mas quando você pega material assim impresso, é incrível, assim, físico, saca? Que você olhar e falar, pô, materializou, velho. Porque tudo que a gente vê no mundo saiu de dentro da cabeça. Tudo foi um designer pensado antes de ser feito. Tudo que a gente vê, né? Que não é natural. Ou também natural, vai saber. Né? Mas enfim, são outras questões que não estão nessa pauta de hoje. Né? Então, assim, se você tiver a oportunidade de ir no slam, vá conhecer os slams de poesia, que são muito bons. Eu super aconselho. Né? E tem também uma coisa muito legal que eu gostaria de falar sobre fanzine. Não sei se vocês conhecem. Que é uma coisa que me influenciou muito. Como eu nascido e criado no Gama, meus amigos eram anarquistas, anarcopunk, do movimento do hardcore, grind e tal, essa galera muito louca, muito enganjada, inteligente, então eu convivi muito com o zineiro. Eu achei esse zine aqui que é bem antigo já, para mostrar para vocês, mas o legal do zine é que são mídias independentes, né? O zine vem de uma época ali, principalmente pelo movimento punk, final dos anos 70, nos anos 80 não tinha internet, não tinha nada disso. Não era como hoje que você vai ali, bate, pum, você tem o que você quer, escuta o que você quer, né? Tem o texto que você quer ler. Antigamente não, para esse conhecimento ser passado, né? Era de camarada para camarada e tal. E o fanzine eram revistas coladas, recortes e tal, para compor a estética, né? E xerocadas, tiravam um xerox, né? Que é a cópia, né? Tiravam a cópia e montavam. E sempre vinham com poemas maravilhosos. Tem zine de todo tipo que você pensar. Tem zine gótico, zine anarquista, zine anarcopunk, zine... enfim, de todos os tipos. De cultura pop, zine sobre quadrinhos, zine sobre RPG, zine sobre tudo que você pensar tem zine, cara. Sobre todo comportamento. Inclusive tá saindo até um zine sobre rap. Tem um zine novo, que é do Banzo, que é o meu chegado, o velho Banzo. E ele tem um zine bem legal. Inclusive ele vende na rua esses zines e é um artista foda dessa geração nova.
canta um rap também. Então quem puder ver o Velho Banzo, ele é muito bom o trampo dele. E ele é zineiro, que é legal, né? É dia 2 de outubro é o dia do fanzineiro, tá perto, né? Eu vou fazer uma live sobre fanzine no dia do fanzine, tá? Esse aqui, velho, esse aqui tem uma cota, eu acho que ele é de 2005, velho. Uma coisa assim, velho. Não lembro. Enfim, mas se vocês tiverem a oportunidade, eu trouxe esse aqui, foi porque o único que eu achei. Eu tenho um monte, mas tava umas bagunças, eu achei, falei, vou levar um zine pra trocar essa ideia com a galera, que é uma coisa que me influenciou muito. Eu li muita poesia no zine. Eu lembro até hoje que eu li, falava assim, que falava, ainda hei de guardar a tua beleza em um frasco e espalhá-la pelo mundo. Não lembro o autor, mas mexeu comigo de uma forma visceral. E foi num zine que eu li. Num zine, né? Que foi uma coisa que me influenciou bastante, né? E a gente via muito na porta de show dos anos 90, a galera trocando zine. Quem fazia, trocava com quem fazia. Botava pra vender também, a galera comprava precinho baratinho, tipo R$1, R$2, tá ligado? E rolava uma comunicação numa mídia independente. É muito revolucionário, é muito independente, tá ligado? É muito foda isso. Então a gente tem que conservar essas ideias independentes, essas ideias de manifestação, de militância da cultura, tá ligado? Porque é só a cultura que salva, galera. O resto é balela. Só a arte salva. É isso mesmo. Bom, vou falar um pouco agora. Não, vou mostrar só mais um livro aqui, que é esse aqui, Dias e Noites de Amor e Guerra, do Eduardo Galeano. Que eu, não desse livro, mas depois de conhecer o Eduardo Galeano, mudou bastante a minha escrita. Comecei a ser mais protesto ainda no que eu escrevia, mas buscando a identidade latino-americana, que era importante pra mim. Depois que eu li o Galeano, assim, sabe, é igual o Castanhedo, assim, uma coisa que você lê e você fala, caraca, eu sou brasileiro, sou latino-americano e tal. E eu me influenciei bastante não só nesse. Esse livro ele é um pouco mais poético, você vai pegar o Galeano fazendo poesias e tal. Então tem umas poesias bem legais dele aqui, sobre os conflitos dele descendo na ditadura militar, descendo a América Latina, fugindo do militarismo, velho, da ditadura militar na América Latina. Então, assim, que é o que a gente está beirando agora. Enfim, é muito legal. Galeano, Eduardo Galeano, quem tiver a oportunidade, eu aconselho muito dar uma lida, que ele é um cara assim que você vai se surpreender muito e vai resgatar essa identidade latino-americana, que eu acho que é importante a gente resgatar e trazer de volta, né? Enfim, tem várias coisas que eu trouxe para mostrar hoje, né? Tem muita coisa que eu trouxe para mostrar aqui, mas enfim, vamos seguir o baile. E é isso. Vocês estão gostando? Como é que é? Vamos quiser trazer algumas coisas para a próxima live, para eu já também, pra gente discutir, né? Eu trouxe um pouco das minhas impressões, mas eu quero ouvir de vocês, de quem tá fazendo também, quem já faz. E aí eu vou dar um intervalinho só rapidinho para dar uns ajustes em algumas coisas e tô voltando rapidão. E aí eu vou falar um pouco do livro onde foi publicados os meus poemas e dessa experiência também do livro independente com vocês, beleza? Já eu tô de volta.
Salve galera, voltei. Pra quem sentiu minha falta, espero que tenha sentido, tô de volta. Quem não sentiu, que pena. Brincadeiras à parte. Pois é galera, eu falei um pouco de tudo que eu gosto, de tudo não, de parte de coisas que eu gosto, mas de coisas que influenciaram bastante na minha composição, né? Em como eu escrevo, como eu faço as minhas coisas, né? E assim, sei que cada um de vocês aí tem os seus também. Eu acho muito legal a gente trocar essas ideias. Tipo, se vocês tiverem a fim de falar, de colocar aí e tal, algumas influências, alguma coisa que vocês gostaram, influências de vocês citar e compartilhar comigo, eu vou aceitar super na boa. Vou gostar bastante. E vou responder também. Vou estar fazendo outras também sobre outros temas, né, e tal. Alguns temas abordados e tal. E um podcast também bem legal para vocês. Bom, então vou falar um pouco desse livro aqui, Um Gama de Poesia, que foi a primeira vez que eu tive um poema meu impresso. Começa com esse aqui, Outdoor, que é um texto meu bem antigo, que tem uns 10 anos atrás, mas que eu selecionei para esse trabalho. Eu vou falar um pouco desse livro, que tem um prefácio maravilhoso, escrito pelo Lelê Teles, que é a mão do Rascacaroto, meu brother. Enfim, ele é muito bom, fala um pouco do Gama, que é a cidade onde eu nasci, né? Hoje em dia eu moro em Valparaíso, mas eu nasci no Gama e ele fala um pouco de lá. E é um livro muito legal que não tem mais, eu acho que acabou, foi esgotado. Mas vai sair uma edição nova com outros poetas em breve. Mas assim, para quem tá escrevendo, quando você vê, sente o cheirinho do livro, do teu poema escrito, da tua poesia escrita aqui, é muito gratificante, viu? Vale muito a pena. Eu aconselho, se você tiver oportunidade, claro. Hoje em dia tem livros artesanais também, que é uma parada que eu tô tentando dar uma estudada, que eu acho super legal, esses lances de livro artesanal. Mas é isso, então assim, dentro desse... participar desse livro foi muito legal, foi muito interessante. Eles fizeram uma seleção, chamaram uma galera. A Ju, que é uma amiga minha, professora, que está aqui no livro também, né, que é a Juliana. Ela organizou junto com a Marildo, que é um produtor cultural do Gama, que produz há mais o cara tem uns 30 anos de produção já, produz há 1000 anos, ali, período fértil ali do Gama, dos anos 90 de Brasília e tal, anos 80. E aí eles estavam nessa produção junto com o Lábios da Lua, que é um espaço super legal do Gilmar, que super do valor, que é efetivo dentro da cultura do Gama. Tem também o Valdeci, né? Tem o nosso também, que é o Espaço Multicultural, junto com os Mendigos de Gravata, que é meu grupo de teatro amado. Salve pro Ricardo Pendura, meu grande irmão, e pro Anderson Ananias, pro Elton Nascimento, pro Aderson Pateta, enfim, pro Danilo, para todos os meus amigos do teatro, um forte abraço. Espero voltar em breve, estar atuando com vocês. Eles são 10. Então o convite para esse livro foi muito interessante, porque esse livro é uma manifestação independente, cara. Foi um livro feito por nós, numa correria, com um selo de Curitiba, eu acho que é do Paraná, uma coisa assim. E a gente foi atrás da comunidade local para ajudar a financiar o projeto e foi super apoiado. Aí aqui tem algumas empresas que ajudaram, tipo algumas marcas que apoiaram, tá vendo? Então assim, velho, muito bom, velho. Eu fiquei muito feliz por estar aqui nesse livro. E tem um poema meu aqui escrito, né? São 5, na verdade. E são vários outros poetas, mas assim, essa experiência do livro independente foi muito rica pra gente correr atrás. Né? A gente não sabia nada sobre como lançar um livro, como diagramar, como mandar e tal. Esse processo todo, acho que a gente era bem desconhecido para nós, assim, para a maioria de nós. Para alguns não, para a Ju não, que a Ju já tinha feito o Rabisco Poético, acho que é o nome do livro dela, ela já tinha editado esse livro, então ela já estava familiarizada com todo esse processo. E já a gente não, velho, a gente era poeta de fanzine, poeta de vernissagem, de pegar o microfone e falar, de grupo. Quando eu era moleque com uns amigos meus, a gente tinha a Sociedade dos Poetas Mortos, que era bem baseado no filme mesmo. E aí a gente se reunia num lugar que chamava Lândia, que hoje em dia é um prédio enorme.
ali no Gama, no setor central, e a gente se reunia lá e lia textos sobre que a gente escrevia, poemas que a gente escrevia, poesias que a gente escrevia sobre o cotidiano, sobre as frustrações adolescentes que a gente passava. E acho que é muito importante, né? Então, assim, para quem fazia, a gente fazia texto, eu, por exemplo, falando particularmente da minha experiência, eu fazia esses textos para isso, né? Para mostrar para meus amigos, às vezes nem mostrava, às vezes era só para aliviar alguma coisa. E de repente, quando você vê num livro, pá, você fala, nossa, velho, não acredito que tá aqui, que legal. Dá uma certa felicidade, assim, dá uma certa conquista. Assim como o CD, né? A parte do CD que eu falei, que é uma materialização, que você vê materializado o seu projeto. O livro, então, também é absurdamente gratificante ao decorrer da vida, você poder ver o seu trabalho manifestado. Esse aqui é a Vicky. Oi, Vicky, dá oi pra galera. Oi, Vicky. A Vicky quer ficar aqui no colo. A Vicky tava dentro do motor do meu carro. Inclusive agora que vai dar uma esfriada com as chuvas, viu, galera? Vocês fiquem atentos aí aos motores do carro, que os gatinhos gostam de estar lá dentro. Essa aqui tava, ó, aparecia dentro do motor. Mas aí meus cachorros avisaram e a gente conseguiu tirar ela a tempo, antes de eu ligar o carro. Então fica a dica aí pra isso, né? Já basta o Pantanal tá pegando fogo, né? Essas coisas estão acontecendo no nosso país. Para a gente não cuidar dos bichinhos que estão perto da gente. Mas então, sobre o livro e a manifestação, né? Foi muito, muito legal, como eu falei, ter participado junto com o Ciclone, né? Que é um antenor. Com outros amigos meus aqui, né? Tem o Sassa, o Nego Dai, que eu adoro. Né, o Kim, que é meu adoradíssimo. Então, esse livro eu vou estar subindo ele em PDF também, para quem quiser. Se quiser ler esse livro, os outros artistas que são muito legais, pode me pedir que eu mando uma cópia para vocês por e-mail, em PDF dele, porque não tem mais no mercado já esse livro. Então, se você quiser, quem quiser, é só falar comigo, que eu mando PDF para você. Eu vou ler um texto desse livro que chama Saudade. A saudade criou um lugar, é o nome. A saudade criou um lugar no universo onde todas as pessoas se encontram, quando fecham os olhos. O que é uma garganta inflamada para um coração cheio de amor? Apenas um contratempo biológico. Foi só a friagem da madrugada. Hoje eu blindei meu coração. Lancei uma frase que dela virou canção. De um samba sampleado no terreiro do lado que dizia: coração de poeta jamais será roubado. É de graça o que eu te dou. Nunca pensei em ser pago, não nessa terra, porque vivo do outro lado. Alguém pode me emprestar 10 contos de chuva para eu nela me molhar? Durmo nos braços da noite e acordo no colo do sol. Solto poemas como quem liberta os pássaros. Então, esse meu texto está aqui, essa minha poesia está aqui nesse livro, um gama de poesia, entre outras. E ela surge nessa intenção de libertação mesmo, né? Não vou ficar explicando, porque cada um pode entender de um jeito. E eu acho que essa subjetividade é legal, é a parte do trabalho. Ó, a Vicky tá aqui de novo. É a parte gratificante do trabalho, a subjetividade. Então não explicar muito a obra, porque cada um pode interpretar da sua forma. E eu prefiro que cada um fique com a sua interpretação, né? Mas o que eu posso dizer é que o sentimento desse texto é isso, né? De libertar, soltar poemas como quem liberta pássaros. Que esse gaiola é o nosso coração, né? E o nosso espírito é livre. E eu acho que a gente tem que estar buscando coisas que nos deixam bem. E a poesia é uma coisa que me deixa super bem, super afim, super... Às vezes não tanto, né? Que a gente só não escreve, não vive só de rosas. Tem época que a gente está escrevendo coisas difíceis de tragar, de engolir, de digerir. O poema também nem sempre, quase nunca ele é alegre, né? Sempre página da tristeza, geralmente. Mas tem a celebração à vida, ao belo, também existe, né, na poesia. Não é algo tão distante assim, né? Enfim. Só tem uma água aqui. Vou ler mais um poema desse livro, já que é uma oficina sobre poesia, então falo
lemos poesia. Chama Outdoor. Ela fala sobre o consumo desenfreado, o consumo das coisas, sobre como um sistema tenta iludir a gente. Outdoor. Vou explicar. Outdoor. Suas luzes me cegam o juízo, injetando angústia naquilo que não tenho. Tudo que tem é verdade nos olhos, e tudo que toco saiu do seu laboratório. Eu pedi a verdade quando ela veio em conexão turbo, não aliviou nada. Eu baixo um programa com você através do pensamento. Eu tenho jets que radiografitam no muro meus sentimentos. Eu tenho lentes que te mostram nesse momento. Carrego minhas emoções, faço download de sensações, navego embolado e prensado. Eu me afogo entre vinhos e tragos. Consumo para sumir com as minhas ideias. Eu faço terrorismo virtual. Eu uso sua máquina, mas não sou digital. No paraíso digital, minha Eve é um androide programada para dizer que me ama. No comando de voz com palavras para me levar para a cama. Meu fruto proibido é transgênico. Meu coração é um disco rígido e severo comigo mesmo. Eu sou o produto que você criou. Quando ligou a TV e não me encontrou. Nessa batalha em rede que a vida se tornou, o mais novo, ele me vence. Mas não me convence. Pagã esgovernada. Volto para essa estrada na minha maior jornada e nada do que eu falo muda seu pensamento, que funciona como uma foto parada no tempo, criando no universo angústia e tormento. Talvez eu tenha sorte, talvez eu tenha vida e morte, talvez eu não vire um Android, talvez não vire um programa da Microsoft. Outdoor. Então, é isso, né? Já dá pra dizer do que veio, né? Tem uma pegada retrofuturista aí, tem muita influência de ficção científica, né? Quando a gente for falar de literatura também, eu vou trazer minhas influências literárias, assim, fora da poesia, que é a ficção científica, né? Que eu gosto muito de Isaac Asimov, Aldous Huxley, Stephen Hawking, né? Eu acho que os livros dele muito foda, Uma Breve História no Tempo e o Universo na Casca de Nozes, que né, também é uma poesia matemática, enfim, tem poesia em tudo, né? A gente tem que ver poesia em todas as coisas, o poeta. E eu espero que eu possa ter influenciado jovens poetas, pessoas que estão começando agora. Não estou em nenhum patamar em reconhecimento assim, que possa se dizer da minha área, mas eu sou feliz com o que eu faço. Hoje em dia eu vivo de arte, da arte que eu faço, de várias manifestações que eu trabalho. E sou feliz assim, sou bem mais feliz que antes, quando talvez eu não fazia as coisas, eu tinha trabalhos normais e a arte ficava em segundo plano. Hoje em dia a arte é em primeiro plano. E eu não tenho trabalhos secundários que não são voltados à arte. Mas é isso. Então, assim, se for falar da literatura, eu vou trazer a ficção científica também, que eu acho muito bom, muito legal, né? E aí a gente pode conversar também sobre séries, sobre filme, sobre o audiovisual nacional, né? Sobre a produção do audiovisual brasileiro, como é que tá, que eu tô bastante feliz. E quero atacar nessa área agora. Acho que o meu próximo passo é produzir audiovisual. Tem um filme já que eu trabalhei, né? Numa disciplina no curso que tá Recanto. Quem quiser dar uma olhada, é um doc sobre Recanto das Emas. Eu fiz uma direção de arte, figurino, algumas coisas, né? Trabalhei algumas coisas do filme, composição. E é isso, velho. Que a gente tem que continuar seguindo e fazendo o nosso trampo, fazendo a nossa arte e se influenciando e influenciando pessoas. Eu espero que esse conteúdo possa trazer alguma coisa, pelo menos fazer, né? Tipo, falar assim, pô, esse cara ali tá fazendo, por que eu não vou fazer? Ó? Se esse maluco aí faz, por que eu não vou fazer? Eu acho que eu quero passar isso para as pessoas. Relatar que é fácil, é um caminho fácil, é natural do ser humano se expressar artisticamente. A nossa natureza é artística. Você entende? A gente se expressa, é natural pra gente. A gente se trava porque a gente tem excesso de a gente tem uma ansiedade sobre o que os outros vão pensar e tal, né? Então a gente acaba deixando de fazer certas coisas por medo de repressão ou do que as pessoas vão pensar sobre nós, e onde a gente perde, deixa de fazer o que realmente é bom pra nós. Então fica a dica, velho. Se eu faço, você faz também. Tira de você, sabe? Sou um exemplo comum para pessoas comuns que estão tentando fazer, se expressar e fazer sua arte. Então, se eu consigo, você também pode.
E quem não faz ainda, que tá com algum grilo, começa a escrever, se junta com o teu brother na quebrada que também escreve, vai pros sarais, claro, quando a pandemia acabar, quando tudo voltar. Mas grava seus vídeos falando e pá, mano, mete o louco, faz poema, faz texto, entra no grupo de teatro da tua igreja, tá ligado? Pede pro brother grafiteiro te ensinar a pintar. E vai vivendo, vai se expressando, vai buscando, leva isso pra casa, traz pra você, traz pro dia a dia, se expressa. É importante, a gente tem um bando de uma sociedade oprimida, cheia de culpa, de pecado, de coisas que oprimem, que limitam nossa capacidade criativa, sabe? Eu acho que essas gerações futuras estão para derrubar isso. A minha geração veio para quebrar isso, a sua, e as que estão por vir, né? Para quebrar os preconceitos, os paradigmas, e ser feliz, e amar, e produzir arte, porque só a arte salva. Torno a repetir. Vou ler uma que chama Marginal. Essa. Sim, a marginalidade não é uma escolha. Eu sou o organismo desse bioma. Eu roubo livros e quebro televisões pelo puro prazer do vandalismo poético. No meu próprio senso estético, eu estico meu ponto de vista até os ombros do amanhecer. Na minha rota de concreto e lágrimas cinza, percebo que no asfalto não se deixa pegadas e que agora eu tenho que rabiscar o céu. Há tempos vivemos assim, na marginalidade, improvisando a vida numa forma de amor artesanal, com sementes para me lembrar da vida e a chance de voltar da terra. Daniel. Bom, esse também é um texto meu que está aqui no livro, né, que eu tive o prazer de compartilhar ele com vocês agora. E é isso, cara. Vamos lá, vamos sentir, vamos fazer, né? A marginalidade, como a gente fala de literatura política, esse texto ele chama marginal, que é um trocadilho, né, com agora, com a margem é agora, né, seria border now, né, com a margem agora, mas marginal é essa brincadeira com isso, com como a gente está sempre à margem da sociedade, nas periferias, nas comunidades pobres, como isso acontece e a gente acaba trazendo essas linhas e essas fronteiras para os nossos corpos, para as nossas expressões. Você entende o que eu quero dizer? Que tipo, passa do... A questão passa desse distanciamento físico, né? Que a gente acaba se oprimindo. Quando a gente está nos grandes centros urbanos, nos bairros mais ricos, a gente se sente diminuído, se sente pequeno por vir da favela, da periferia, porque a própria polícia deixa isso bem expressivo pra gente, que a gente não é dali e tal. E acho que marginal vem disso, né? Dessa margem e da estética, né? Do senso estético definir também, né? Porque a estética vai definir se você é rico, se você é pobre, né? E vai te colocar dentro desses quadrados. E eu acho que esse texto fala muito disso, né? Desses encaixes, dessas coisas como se fossem escolha, né? Que a deputada, uma esposa de um governador falou que não era para dar comida para o povo da rua, para o povo parar de ir para morar na rua. Como se essas escolhas fossem mesmo reais, né? Houvesse essa opção de escolher ir pra rua. Quem tá na rua não tem opção. Então a marginalidade não é uma escolha. E o texto já abre o texto. Sim, a marginalidade não é uma escolha. Sim, a marginalidade não é uma escolha. Entende? Então eu acho que esse texto fala um pouco disso. Traz esses relatos assim. Que é bacana. E a Vitória. O nome dela é Vicky, que minha mãe que botou. Mas ela sobreviveu no motor. Escolheu, batizou o nominho dela. Agora ele é um xodózinho. Né? Então vamos cuidar da vida, né, gente? Cuidar das vidas dos bichos. Parar de comer carne, importante. Fica uma dica aí, carne faz mal pra caramba do meio ambiente, pra todo mundo. Mas enfim, né? Vamos voltar pra literatura, que seria outra pauta que um dia a gente pode falar dela também, né? Da vegetarianismo na periferia, eu acho que é um tema muito bom. Que acho que a galera quer... Também é em alta aí, que tá pra todo mundo, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, tá? Vou ler mais um pra gente. Eu vou ler um do meu amigo Ciclone, né? Tá aqui no livro. Não, aliás, eu não sei se eu posso ler de outra pessoa, né? Então eu vou ler o meu, né? Vou ver das duas. Loja de conveniências. Alguém sabe onde eu compro pilha para disco voador? E risada em garrafa com gás? Eu quero 2 quilos de coração de unicórnio, um prato de nuvem para 2 e uma montanha e um mantra que salve o mundo.
Eu quero tomar banho numa cachoeira que corre pra cima. Eu quero um poema sem rima. Eu quero uma tigela de asa de dragão e uma pipa pra soltar no olho do furacão. Loja de conveniências. Então, assim, né, eu acho que a poesia também traz essa doçura, né? Esse já é um pouco mais doce, mas ao mesmo tempo traz algumas pitadas de crueldade que fica subtendido em algumas linhas aqui. Mas, enfim, retratando isso também, trazendo essas lembranças de infância, né? Que eu acho que tudo compõe o que a gente é o agora, né? A gente é esse agora, mas feito por todos esses espectros do passado. Então, enfim, é isso mesmo. Queria agradecer a todo mundo que tá aí, que curtiu aí até agora. Dizer que a gente vai estar subindo esse vídeo numa qualidade bem legal nas plataformas. Eu queria agradecer a todo mundo, Secretaria Municipal de Cultura do Valparaíso. Queria agradecer ao Instituto Agostinho Coterjon. Queria agradecer a todos os meus familiares, meus amigos, a minha banda Volt Vandré. Confere lá no Spotify e no Deezer, quem puder, no YouTube, nas redes sociais. Estamos lá, Volt Vandré. Tem muito protesto, muito som. E é isso aí, muita coisa boa. Espero que todo mundo possa sair bem dessa pandemia, que a gente saia dessa numa boa. E sinto muito por quem perdeu seus familiares e por quem se foi. Deixo meus pêsames, meu luto. E reforço para você ficar em casa, quem puder, quem tem a oportunidade de estar em casa, não saia, por favor. Fique em casa, cuide dos seus, ame os seus, né? Mandar um beijo especial para minha mãe, que amanhã é dia 26 é aniversário dela. Um beijo, mãe, amo você. Um abraço para todos. E é isso, velho. Queria agradecer de coração essa oportunidade de estar fazendo essa live para minha comunidade. Dizer que a classe artística precisa ser amparada, precisa se pensar em editais, em políticas públicas para socorrer a classe artística. Que com essa pandemia a gente não tem o que fazer, cara. Não tem pra onde correr. E sem arte a gente teria enfrentado essa pandemia com muito mais dificuldade, né? Se não fosse o Netflix, as coisinhas pra gente assistir, os filminhos, os discos pra ouvir, os livros pra ler, a gente estaria bem enrolado, né, velho? Dentro de casa, numa pandemia, sem esses recursos. Então, pra você ver a importância da arte. Mas então é isso, galera. Agradeço de coração, desculpa a minha experiência em transmissão e tal, no stream, nessas coisas aí. Mas é isso, eu pretendo fazer outros vídeos pra vocês, beleza? Mandar um abração, um beijão pra todo mundo que tá aí. É isso, galera. Amo vocês.